prejuízos hoje do cybercrime, ele pode chegar a 10,5 trilhões de dólares em 2025. Então, se a gente olha esse número, a gente já consegue perceber que basicamente é maior do que o PIB da maior parte dos países do mundo. Né? 10,5 trilhões de dólares, a gente está falando em uma mega economia, um G7, um G20, uma das maiores economias. E é simplesmente cybercrime. Olha, eu venho dar, primeiro, né, um bom dia aí para todo mundo. É uma honra estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento e do que a gente vê nessa jornada de cybersecurity. Eu convivo com isso todos os dias, esse é o meu oxigênio, né? Acordo respirando e durmo respirando esse assunto. Eu venho da área de computação, sempre fui aficionado por tecnologia, desde a escola, e não tinha como, né? Para mim, dentro da tecnologia, o cyber era aquele tchan, era algo que tinha uma conexão comigo, né? Uma conversa. E eu estudei bastante durante a faculdade esse assunto em específico, né? Trilhei essa carreira aí desde 2000, eu entrei na faculdade em 2006, comecei a trilhar essa carreira lá para 2008, 2007, 2008. E desde então, eu digo assim, é estressante, é complicado, mas de tédio a gente não morre. É muita novidade, é muita coisa, o tempo inteiro tem algo diferente. E essa questão, né, que a gente chama de hacker ético, o hacker do bem, é simplesmente uma pessoa, um profissional que utiliza os conhecimentos que tem, que são os mesmos, né, do lado de lá da moeda, né, do criminoso, que é o conhecimento de invasão, é o conhecimento de como detectar uma vulnerabilidade, ou mais, né, uma analogia, uma porta aberta, só que trazer isso para um relatório de inteligência, trazer isso para uma informação que ajude, que beneficie, né, seja uma organização, um governo, uma pessoa. Então, a nossa função, né, na sociedade ou no mercado é encontrar esses pontos fracos para lutar contra o criminoso, para a gente ajudar a fechar essa porta. Uma vez detectada uma janela, uma porta aberta, a gente a fecha para garantir uma resiliência e uma segurança dos sistemas. Eu vou começar aqui, né, ataques cibernéticos, um assunto atual, né, e muito necessário. Eu quero passar com vocês sobre o que anda acontecendo no mercado, sobre os números, para a gente ter mais ou menos um panorama geral. Eu não, né, claro, a gente não tem todo o tempo do mundo, e esse é um assunto que eu brinco que se a gente tivesse uma semana, a gente ia tomar cerveja uma semana conversando, e mesmo assim a gente não teria exaustão o suficiente. É tanta coisa acontecendo, é um assunto muito rico, um assunto muito profundo, e que ele é dinâmico. Eu gosto sempre de dizer que se eu fico numa reunião com um cliente 1 hora, eu saio desatualizado. 1 hora hoje é suficiente para você perder alguma coisa que aconteceu, né, nessa área, e você tá para trás. Então ele demanda, né, atualização constante. Todo dia a gente tem que ler um feed, né, de informações, acompanhar pessoas, ler notícias, estudar muito, porque muda rapidamente. E hoje, com a inteligência artificial, então, a gente está, né, agora numa. Se já era um crescimento exponencial, agora ele é logarítmico, ele é algo que não para mais. Né? E a inteligência artificial ela vem tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. Ela ajuda a gente a defender e ajuda o cara de lá, ou as organizações de lá, a atacarem. Primeiro, eu vou falar aqui numa agendinha rápida do dia, né? De novo, nós não temos um dia muito longo, então eu vou tentar ser bem resumido, mas ao mesmo tempo pegar pontos-chave. A gente vai falar um pouco do cenário atual do crime cibernético, depois dos danos causados por uma invasão e como a gente se protege e a importância das pessoas, né? A gente fala muito de sistema, ataque cibernético é sistema, é vulnerabilidade, é coisa técnica, técnica, técnica. Mas não. Entre o técnico e o atacante, entre o sistema e o atacante, tem sempre um ser humano, tem um operador, tem um usuário. E muitas das vezes, esse usuário faz parte da cadeia do ataque, né, da chain em inglês, dessa cadeia. Então a gente tem que entender qual que é a nossa importância, né, nesse assunto. Primeiro que a gente vê cada vez mais esses ataques cibernéticos contra grandes empresas, países, grandes organizações, uma frequência alarmante. Eu acho que hoje está difícil da gente passar um dia consumindo notícias de todo tipo, políticas, econômicas, sem ver
um ataque que ocorreu. Tá quase, virou cotidiano. A gente vai tomar o nosso cafezinho da manhã e alguém foi atacado. É um tribunal que parou, é uma cidade que foi vítima de um ransomware, é uma empresa que está com suas plantas, né, produtivas de produção paradas. Então, é muito complicado. E aquelas regras normais, né, que nós tínhamos, nós sempre ouvimos, uma década atrás, firewall, né, a palavra antivírus, né, que é um anti-malware. Essas defesas normais não funcionam mais. A gente sabe que senão seria muito simples. A gente instala meia dúzia de soluções e nós estamos seguros. É verdade isso nos dias atuais? Não é. Infelizmente, não tem uma receita de bolo. Não há mais um checklist normal que a gente faça e que nos garanta a segurança. Há uma dinâmica muito grande. O dinamismo desse assunto exige um compromisso muito mais próximo, com muito mais empenho para a gente garantir uma segurança e uma resiliência cibernética. Então, o novo mundo da segurança hoje ele é definido por adversários altamente competentes. Por quê? Na maior parte das vezes eles estão vislumbrando um ganho financeiro. Então eu chamo de empresas. São empresas do crime do lado de lá. Empresas literalmente com organograma, com o CEO, com diretores, com, né, os seus técnicos. Olha, eu tive um problema aqui agora, apagaram as luzes. Vou precisar de um segundo, só um minuto. Ah lá. Eu devo ter sido vítima de um ataque cibernético. Mentira, pelo amor de Deus, né? Nem brinquem. Então, esses adversários, essas empresas do crime, eles têm um empenho muito grande, né? Eles não estão para brincar, que não tem, né, aquele estereótipo que a gente tem dos filmes hollywoodianos de um menino adolescente, né, de samba canção no seu porão de casa. Hoje a gente tem gente batendo meta, né? Quadros com objetivos muito claros do que querem, querendo bater metas, querendo aumentar a sua rentabilidade. Então é muito preocupante como é hoje o ataque. A gente vai aqui falar um pouco sobre alguns casos, né? Então, em todo o mundo hoje, os ataques cibernéticos eles são considerados uma ameaça gigantesca, uma das maiores ameaças, né, que tem hoje para as informações sensíveis, e a segurança digital se torna fundamental. Os prejuízos hoje do cybercrime ele pode chegar a 10,5 trilhões de dólares em 2025. Então, se a gente olha esse número, a gente já consegue perceber que basicamente é maior do que o PIB da maior parte dos países do mundo. Né? 10,5 trilhões de dólares, a gente está falando em uma mega economia, um G7, um G20, uma das maiores economias. E é simplesmente cybercrime. Em 2023, né, em fevereiro, uma onda de ataques de ransomware atingiu o sistema judiciário e algumas universidades nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, a Suprema Corte do Estado da Flórida foi uma das vítimas. Além dessas instituições, né, de ensino na Hungria, na Eslováquia e na Suíça. Então, olha que loucura. A gente está vendo ataques, né, como aqui a gente está nesse ambiente mais jurídico, de tribunais, de pessoas, né, que a gente trabalha aí com a lei, com a ordem. Eu vou focar um pouco mais nesses casos palpáveis, né, nesses casos que são dentro desse ambiente. A gente tem também em 2023 um ataque, né, ao sistema judiciário da Colômbia. Foi em setembro de 2023, a operadora de telecomunicações IFX Networks sofreu um ataque de ransomware que comprometeu o sistema judiciário colombiano. Mais de 2 milhões de processos judiciais ficaram inacessíveis, afetando também países como Chile, Argentina e Panamá. 2024, a gente acha que todo mundo aqui lembra, uma falha de atualização da CrowdStrike. A CrowdStrike, para quem não conhece, é um software de segurança. Ele é feito para proteger os sistemas de ransomware, de outros malwares, de outras pragas virtuais. E eles, né, que deveriam estar trabalhando pela segurança, uma falha de atualização deles parou metade do mundo. Né? Companhias aéreas não conseguiram voar, sistemas judiciários pararam, bancos pararam. Nós tivemos quase que um caos, né, mundial. E isso nos trouxe a atenção a um assunto muito importante. Olha como a dependência de uma solução só de segurança pode ser caótica. Né? Por isso que eu digo, aquela checklist, aquela receita de bolo, ela não existe. Né? Colocar um software e ficar dependendo dele, nós tivemos metade do mundo parado.
né, durante um dia inteiro. Imagina, companhias aéreas não puderam decolar. Eu acho que uma das, eu não me recordo bem, mas acho que a Delta, companhia aérea americana, ela foi uma das mais afetadas. Ela dependia muito do CrowdStrike e ela passou o dia inteiro sem operar. A gente está falando do mundo parando, do mundo globalizado hoje, pessoas que deveriam ir em reuniões, a trabalho, voltarem, né, para suas casas, que seja férias, todas essas pessoas afetadas. Então é muito grave. Já em novembro de 2024, agora no finalzinho do ano, um ataque cibernético interrompeu os tribunais do estado de Washington, dificultando o acesso a registros judiciais e informações sobre multas e sentenças. Isso são, né, alguns casos fora do Brasil, mas todo mundo aqui lembra do STJ, né, o sufoco que foi quando o STJ foi também vítima de um ransomware. Né, chegou-se a cogitar que não teríamos mais acesso às informações, porque os backups na época considerava-se que estavam também comprometidos. Eu trabalhei, né, minha empresa trabalhou nessa tentativa de recuperação dos dados. Foi realmente muito assustador. Uma das maiores cortes, né, uma corte superior brasileira, com tanta importância para o nosso sistema judiciário, ter sido vítima, né, de um ataque de tamanha magnitude e que poderia perder dados de décadas. Né? O Brasil, né, o sistema judiciário brasileiro não seria o mesmo. Imagina qual que seria a dificuldade da gente voltar ao normal. Né? Talvez demoraria mais uma década aí pela frente. Eu não consigo nem imaginar, de verdade. Então, alguns dos sistemas de backup tinham sido corrompidos, mas a gente conseguiu no final, através da combinação de vários times, de várias empresas, várias soluções, identificar algumas mídias ainda não corrompidas, mas mídias intactas, e o tribunal pôde voltar aí com suas informações e voltou ao normal. Já trabalhei também em alguns tribunais de conta estaduais que foram vítimas, né, pararam. Alguns TJs, né, como vocês bem sabem, alguns TJs também já sofreram. Então, o Brasil em si, a gente não precisa ir para fora do Brasil para ver exemplos. E isso já já aconteceu demais aqui. Esse aqui é um gráfico de tudo que pode acontecer no mundo de ruim. Então, a gente vou falar algumas coisas. Coisas climáticas, né? O clima mudar, uma mudança climática muito grave. Né? Bombas atômicas, doenças infectocontagiosas, crise de comida. Então, coisas que são gravíssimas, né, para o mundo, para a sociedade. E o em azul, né, esse quadradinho em azul, está circulando o cyberataque. Esse gráfico ele vai pelo eixo de impacto, pelo eixo de probabilidade. Então a gente tem lá no canto esquerdo superior armas de destruição em massa. E lá no canto direito a gente tem mais uma questão de climática, né? Perda de biodiversidade, coisas climáticas extremas que podem causar rupturas, né, no mundo como um todo. E a gente vê que o cyberataque, ele não só tem um alto impacto, como uma alta probabilidade de acontecer. Todo o resto que pode acontecer, que pode impactar o mundo como um todo, ele está para baixo. Né? Ou ele está mais para a esquerda, ou ele está mais para baixo. Então, o cyberataque, ele é muito provável e de altíssimo impacto hoje para a sociedade. Ele tem esses dois vieses, né? Então é muito preocupante. É um dos assuntos hoje, se a gente olhar nesse gráfico, dos assuntos mais preocupantes, que a gente não pode deixar, né, de se preocupar todo santo dia. Eu vou aqui falar sobre um pouco, né, do porquê que hoje o cyberataque ele está despontando, né, como algo com tanta frequência, e que muitos criminosos, principalmente da nova geração, estão preferindo ir para esse lado. Né? O cara não quer mais ir para o tráfico de droga, para o tráfico de arma, para o crime da rua, de roubar. Não, a nova geração está migrando para o crime cibernético. Por quê? Primeiro, a gente tem essa divergência das camadas de web. Né? A gente tem a Surface Web, a Deep Web e a Dark Web. Muita gente confunde Deep com Dark Web. Significa a mesma coisa. Não significa. A Surface Web é aquela internet de superfície. Tudo que é indexável pelo Google, pelo Bing, pelo Wikipedia. Né? Então, você vai lá no Google e escreve computador. Né? O Google ele vai trazer o quê? Ele vai trazer um site de e-commerce
para você fazer uma compra, ele vai trazer a Wikipedia para você entender o que é o computador, da onde ele veio, quem inventou. Então, essa web de superfície é a web que você consegue encontrar coisas através de mecanismos de busca. A Deep Web é onde você não tem nessa palavra nem existe, mas vou tentar flexionar ela, indexabilidade, né, do registro. Então, seja um extrato bancário seu, seja um registro médico, tudo que não se encontra num Google da vida, por exemplo, né? Teus e-mails, tudo isso é Deep Web, ele está guardado, ele está fora da camada de superfície. Já a Dark Web é aonde você precisa de ferramentas diferentes para acessar. Então, a Dark Web é aquela acessível, por exemplo, pelo Tor. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas quem não ouviu, o Tor é um navegador que ele tem anonimidade por padrão. Então, a partir do momento que você já baixa o Tor, você já é quase que anônimo. Eu digo quase porque tem alguns outros detalhes que eu não vou entrar a fundo aqui, mas basicamente o Tor te dá um senso de anonimidade, ele te dá uma anonimidade muito grande, né? Estou fazendo um barulhinho aqui, mas acho que eu tô online ainda. Lá onde você encontra, infelizmente, né, informações, você encontra mercados de tráfico internacional de drogas, você encontra fóruns onde transita pedofilia, né? Onde quando você tem dados vazados, ou organizações têm dados vazados, é onde se comercializa essa informação sensível e privada. A Dark Web, por que eu vim falar sobre essas camadas da web? Porque a Dark Web é onde traz essa anonimidade para o atacante, é onde ele se sente seguro, é onde ele está naquele estereótipo que eu brinquei, de samba canção no porão da sua casa, cometendo crimes e simplesmente se sentindo impune. E, na maior parte das vezes, ele vai sim estar impune. Então, esse é um dos pilares de um tripé, que eu digo, do porquê que o cybercrime está tão voraz hoje em dia. Só que tudo bem, você comete um crime anônimo. Quem comete um crime, 90% das vezes quer o quê? O viés financeiro. Ele tem que receber o dinheiro. Antigamente, o follow the money, né? Siga o dinheiro, era uma das melhores formas de você pegar o criminoso. Qual é o problema hoje? Nós temos as criptomoedas. Eu acho as criptomoedas uma revolução financeira maravilhosa, tem diversas, eu sou um aficionado, eu mesmo sou um investidor, então as criptomoedas não são, né, quando eu trago ela para o mundo do crime, eu não quero nunca descorroborar, dizer, não, elas são ruins, porém, como todo o dinheiro, ela tem um uso, né, pelo criminoso. Só que as criptomoedas trazem uma camada de anonimidade que não se tinha mais. O Pix hoje não traz uma anonimidade para o criminoso, pelo contrário, traz uma rastreabilidade gigantesca para as forças de segurança, tribunais, né, para a lei. É muito simples aí de seguir, de identificar para quem foi, né, aonde transitou esse dinheiro do roubo, do desvio. Nas criptomoedas, o Bitcoin ele ainda é rastreável, ele é anônimo, porém rastreável. Mas nós temos moedas hoje que são moedas de anonimidade, moedas de privacidade, que são chamadas, por exemplo, como Monero, que elas são feitas para que você não saiba nem de quem veio, nem para onde foi, nem quem é que está, né, nessa posse da moeda. Então você tem um lugar onde a pessoa consegue cometer o crime de forma anônima e ela consegue receber o dinheiro de forma anônima. Olha como vai se construindo uma vontade, um senso, quase que um incentivo para o criminoso. E por final desse tripé, é algo que todo mundo fala, acho que o slide está equivocado. Você está falando de Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados fomenta o crime? Então ela é ruim? Não, ela não é ruim. Ela precisa existir no mundo inteiro, nessas leis de proteção de dados, a GDPR na Europa, a LGPD no Brasil, elas são importantíssimas. Mas elas têm um efeito colateral que são indissociáveis dessas leis. A lei, para ser seguida, como toda lei, ela tem que ter uma sanção. Seja ela administrativa, seja ela uma multa, seja ela uma prisão. Né? Não tem como você ter uma multa, né? Você ter uma lei que não tem uma sanção, senão as pessoas elas podem se dar o direito de não segui-las. E a Lei Geral de Proteção de Dados tem, né, sanções administrativas, sanções financeiras de até 50 milhões, por exemplo. Né, uma multa de até 50 milhões para uma organização que não se proteger.
para uma organização que for negligente. Isso gera do lado do atacante uma barganha. A gente está vendo, tá? Isso no mercado, isso não é uma possibilidade, isso já está acontecendo. Ataques que usam da lei para extorquir a empresa. Fala, olha, você prefere pagar 50 até 50 milhões de multa ou me dá aqui 5 milhões? Olha seus dados. Eu tenho seus dados, eu tô aqui na Dark Web, eu tô anônimo, você não vai me pegar. Eu quero receber isso em Monero, você não vai conseguir seguir o dinheiro. E se você não fizer o que eu tô mandando, eu vou soltar isso para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu vou jogar isso para um jornalista. Vou demonstrar que a tua base de dados inteira tá vazada. Além da lei, você vai ter, né, uma descredibilidade no mercado, a tua reputação vai estar afetada. Então, as empresas estão sucumbindo a essas extorsões, cada vez mais, infelizmente. Então, as leis, elas são importantes, elas precisam existir, mas elas trazem um efeito colateral. É como um remédio. Às vezes a gente toma um remédio para dor de cabeça e acaba tendo um efeito colateral. Né? A questão aqui é o custo-benefício do remédio. E eles usam. Então você tem Dark Web, onde ele se sente anônimo. A moeda que ele recebe o dinheiro, que ele fica anônimo. E ele tem um instrumento de barganha, que é uma lei. Esse tripé está fazendo com que os ataques explodam, né? Não só no Brasil, como no mundo. Aqui a gente vai vir alguns dados. A gente tem 66% de ataques no mundo são de ransomware hoje em dia. Então, eles travam o sistema, eles param, eles fazem das informações um refém. Para quem não sabe o que é o ransomware é um ataque que utiliza criptografia para entrar. Olha que loucura, a criptografia ela existe para proteção. Os caras conseguiram usar a criptografia para entrar no sistema, trancar os dados, né? Falando de uma forma mais leviana, assim, tranca aqueles dados, quase que pega a chave e sai correndo. Então, o que você quer? Você acorda num dia com o seu sistema parado, suas informações estão travadas em algoritmos de criptografia militar, ninguém consegue quebrar, e o cara diz, você quer a chave? Me paga $1 milhão. Né? Então, 66% dos ataques hoje são de ransomware. Em 2024, 64% dos cybercrimes tinham motivação financeira. Né? Com motivação financeira, também envolveram o emprego de ransomware. No terceiro quarter de 2024, o Brasil registrou um aumento de 95% dos ataques contra organizações, né, do país. E o Brasil hoje é o primeiro país, né, da América Latina, né, o país com mais ransomware aqui na América Latina. Então, olha como o Brasil ele o Brasil, pela sua magnitude, pelo seu tamanho, ele não tem como não ser um dos maiores alvos, né? Aqui a gente vai destrinchar um número que é assustador. Nós tivemos 175 bilhões de ataques em 2024. E eu quero destrinchar esse número para a gente tentar entender ele. São 442 milhões de ataques por dia, 19 milhões de ataques por hora, 310 mil ataques por minuto, 5,5 mil ataques por segundo. Eu sempre gosto de exercitar o número para a gente entender o tamanho do problema. 5 mil ataques. 5 mil ataques. 5 mil ataques. É muita coisa. Não para, não tem como parar, né? Eles estão atacando a todo momento e 24 horas por dia. Não para no Natal, não para no Ano Novo. A gente sabe muito bem que é pelo contrário, tá? Às vezes a gente acha que o cybercriminoso ele vai tirar férias. Não. Ele sabe que na organização, no banco, num tribunal, é esse momento, o momento mais vulnerável, o momento onde as pessoas estão pensando na sua família, estão pensando na festividade, esse momento onde ele arregaça as manguinhas e mergulha, né, de cabeça e corpo para atacar, para conseguir alguma coisa. As defesas, elas estão mais baixas nessas festividades, seja um carnaval, seja uma Páscoa, principalmente no final do ano. A gente não pode deixar a guarda baixar, porque eles não vão deixar os ataques pararem. Aqui a gente vai a alguns ataques, né, de casos reais. Eu gosto sempre de trazer os ataques, né, reais. Essa é uma tela de ransomware que a gente não quer ver. Quando a gente vê essa tela, a gente já assusta. Olha que loucura lá no finalzinho. You have 2 days. Né? Isso é um ataque que a gente chama, é uma guerra que a gente chama de guerra psicológica. Ele quer fazer você se desesperar. Porque olha o ataque, o preço atual, 58 de alguma criptomoeda. Depois desse tempo, depois desses 2 dias, 4 horas, 4 minutos, vai dobrar para 117. Então, eles usam... Por quê, né, eles fazem isso? Se você tiver muito tempo, talvez você encontre um backup.
talvez você encontre uma solução. Ele não quer te dar esse tempo, ele quer te jogar no desespero. Paga agora que tem desconto. Olha a loucura. Essa é uma outra tela de ataque que a gente não quer ver, né, de ransomware. E aqui eu vou mostrar para vocês um caso real. Olha isso. O atacante ele manda um e-mail, alerta de vazamento de dados, LGPD. E ele diz que encontrou uma falha de segurança, né, que permite extração de dados. E ele fala, caso haja interesse comercial, o que é interesse comercial? Grana, né, dinheiro, em solucionar esse problema, essa falha, e evitar que os dados sejam utilizados por pessoas mal intencionadas, além de evitar multas pela violação da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, coloco-me à disposição para auxiliá-los. Ele é claro na frase dele. Ele tem interesse, se você tiver interesse comercial, ou seja, pagar ele vai te ajudar a solucionar a falha, e você vai evitar uma multa, e ele põe o número da lei. Olha como ele é audacioso. Um criminoso usando de lei para ganhar dinheiro. Então, assim, está acontecendo já. Caso precisem de uma prova real, não hesitem em dizer. É absurdo, né? A falta de vergonha na cara é absurda, né? De mandar um e-mail desse. A gente teve o ataque ao oleoduto americano, né? Eu sempre uso esse exemplo, porque é um exemplo muito pesado, um exemplo grave. Olha o que acontece, né? Isso parou 5.500 milhas de oleodutos nos Estados Unidos. 5.500 milhas, dá basicamente quase 10 mil quilômetros. Os americanos estocando combustível, né? Porque daí você começa uma guerra do terror. Né? As pessoas com medo começam a consumir mais combustível, começam a estocar combustível até que se fica sem, né? Out of gas, sem gasolina, sem combustível nos postos americanos por um ataque cibernético. Isso era coisa de filme, até outro tempo atrás a gente viu isso em Hollywood. Parar a bolsa de valores, parar um posto de gasolina, né? Não, isso aconteceu na vida real nos Estados Unidos. Postos parados sem combustível. Aqui outros exemplos, né? Ataque cibernético contra o sistema de justiça do Tribunal do Pará, né? Contra o TJ Pará. Foi gravíssimo. A gente tem o Tribunal Penal Internacional, foi alvo de espionagem cibernética. Olha a gravidade desse assunto, né, para a área jurídica, né, para os sistemas da lei e da ordem. Ataques, né, um ataque ao sistema da Corte de Vitória, né, expôs dados sensíveis, né, por hackers russos. Então não para. Quanto mais você busca, mais você vai encontrar casos reais sobre esses ataques. E qual que... Deixa eu voltar aqui, porque não foi. Opa. E qual que é né, das maiores forças de ataque, né? Como um dos maiores tipos de ataque? Engenharia social. Engenharia social continua muito sendo usada ainda, e as pessoas caem em golpes simples. Elas clicam nos links dos e-mails, baixam arquivos, executam esses arquivos, né? Então lembra lá atrás, como eu disse, a importância das pessoas. As pessoas são muito importantes. Não adianta a gente ter tecnologia extraterrestre, né, para proteger o sistema, o melhor anti-malware, o melhor firewall, o melhor time de segurança por trás, 24 horas por dia, se a gente tem um gerente comercial da companhia clicando links, baixando arquivos, a recepcionista, né, ou a secretária do presidente da empresa, né, com um comportamento não condizente com os melhores padrões aí né, do quesito cibernético. Então eu vou ler aqui, do lado da empresa, né, muitas vezes grandes bancos, existem diversos grandes bancos, tribunais, governos, existem diversas metodologias e ferramentas que são necessárias para o aumento da resiliência do ambiente tecnológico. Mas para o criminoso, basta uma porta aberta para ele conseguir o que deseja e causar grandes danos à organização. Olha como é desproporcional esse jogo cibernético. Nós, do lado da defesa, temos que fechar todas as portas. Para o lado do atacante, basta uma que a gente tem esquecido para que ele consiga executar e concretizar seus objetivos. Chega a ser desonesto demais, chega a ser mais desonesto que o crime tradicional. É muito desproporcional, é muito difícil para o nosso lado. Por isso que todo mundo tem que estar empenhado com essa missão. Aqui eu vou dar uma pulada, isso aqui é uma cartilha do CERT-BR, que eu convido todo mundo a ler. O CERT-BR é um órgão brasileiro
né? Para quem não sabe, que trabalha com a parte de internet, né? O CertBR, ele é quem registra domínios, né? O registro BR, que é da organização, é quem registra os domínios brasileiros. Então, o domínio google.com.br, um domínio governamental, eles que estão lá na pontinha da internet, né? Eles que têm uma importância muito grande. Então, o CertBR tem uma cartilha muito boa, que ensina todo mundo a melhorar os seus hábitos cibernéticos, né, com contas e aplicativos, e-mails, seus dispositivos, backup, tão importante nos dias de hoje, privacidade, golpes e etc. Eu convido todo mundo a dar uma olhadinha. O site é exatamente esse, cert.br. Procurem a cartilha de segurança da informação. Eu vou falar aqui de uma forma resumida a importância das senhas, né? Como elas são importantes para o nosso dia a dia, não reutilizar as senhas do serviço A no serviço B, ter senhas complexas, né, ter senhas que não são fáceis de serem detectadas pelos atacantes. O que mais? O cuidado com os devices pessoais na empresa ou no órgão que você trabalha. Então a gente tem a gente de novo volta. O time de segurança do teu órgão, da tua companhia, ele se empenha demais para proteger. A gente não tem a tendência de fazer a mesma coisa com os nossos devices pessoais. E a gente vai com eles de casa até a organização. A gente tem que lembrar que a gente pode estar levando uma infecção, como se fosse uma infecção viral mesmo. Né? A gente já não pode trabalhar doente. Quando a gente está muito doente, se a gente vai trabalhar, a gente infecta o coleguinha do lado. Não é legal isso. Da mesma forma que uma doença biológica, uma doença tecnológica pode ser transferida da sua casa, né, da sua família, para o teu órgão, a tua empresa. Então tem que tomar muito cuidado, seguir a cartilha da empresa à risca. Então, de novo, e cuidado contrário, né? Cuidado de levar esse dispositivo corporativo para fora do ambiente de trabalho. Tirar ele desse ambiente seguro e colocar ele num ambiente inóspito, né? Isso também é preocupante. Os riscos relacionados ao trabalhar em home office, aeroportos, cafeterias, a gente está num ambiente, numa rede não tão protegida, então a gente tem que seguir, né, as regras da empresa, seguir aquela cartilha, seguir a cartilha do CertBR, como eu já indiquei, como eu já sugeri, porque você tem uma tendência, né, uma probabilidade de ser uma vítima de um ataque muito maior no home office, muito maior no aeroporto, numa cafeteria. Você pode ter alguém te seguindo, dependendo, né, de quem você é dentro de uma corporação ou de uma organização. Né, se você tem um cargo muito elevado, né, um juiz, por exemplo, alguém pode estar lá, né, na tua mesma cafeteria, porque vê você todo dia indo para lá, e ele está lá naquela rede, aquela rede comprometida, né, tem que tomar muito cuidado. E a importância sobre a atualização de softwares. É chato, eu sei, né? Às vezes até eu cometo esse erro, não podemos cometer. O seu navegador quer se atualizar, o teu celular quer se atualizar. A gente está trabalhando e deixa para amanhã, ou para amanhã vira uma semana vira um mês. Na maior parte das vezes, a atualização do software não está vindo para te trazer uma funcionalidade nova que você pode ignorar. Na maior parte das vezes, as atualizações trazem resiliência, trazem correção de vulnerabilidades. O Google, através do Android, a Apple, através do iPhone, está trazendo para você mais camada de segurança, mais correção de erros que eles mesmos cometeram. Tem que atualizar no momento zero. Chegou a atualização, eu até brinco, vai tomar um café, vai ler um livro, até um momento de desintoxicação, né, tecnológica. Deixa reiniciar o computador, deixa reiniciar o celular ou o navegador. É de uma importância que ninguém consegue ter nem ideia, essas atualizações. E se isso acontecer comigo, né, um e-mail duvidoso, comportamento estranho do device, uma suspeita de invasão, o que eu deveria fazer? Contate o time de segurança da onde você trabalha. São eles que podem te ajudar. Infelizmente, a gente tem uma visão de que é deles que a gente vai tomar a bronca, né? Quando trabalha, imagina, dentro de um banco, dentro de qualquer outra empresa ou órgão governamental, né, do judiciário, a gente, não, deixa que eu resolvo sozinho. Ninguém é obrigado a ter nascido sabendo tudo. Né? Nós que somos da área de segurança, nós sabemos o quanto já é difícil para a gente que vive respirando isso, estar atualizado. Não é obrigação de vocês, da maior parte das pessoas, saber tudo dessa área. Acontece. Nós, né, a maior parte de nós será invadida um dia ou outro. Não tenha vergonha de contatar o teu time de segurança e pedir ajuda. Fala, tá esquisito, tá estranho. Esse e-mail, eu não sei se ele é verdadeiro. O meu dispositivo, ele tá estranho. Contate o time, eles vão te ajudar, né? Eu sei, eu trabalho nessa área com a maior vontade do mundo. A gente tá lá para isso.
Como saber se os dados já foram comprometidos, né? Muita gente tem essa dúvida. Não é uma bala de prata onde você vai descobrir tudo, mas é um sisteminha legal, né? Que todo mundo aqui consegue procurar. Entra no site haveibeenpawned.com. Olha aí como escreve, o Pawned é P-W-N-E-D, haveibeenpawned.com, e coloca o seu e-mail, né? Colocando o seu e-mail, você vai ver, né? Eu coloquei o meu próprio e-mail. A gente vai ver, olha, quantas vítimas, né, quantos sistemas vazaram os meus dados. E lembrando, isso não é culpa minha. Foram essas empresas, né, que vazaram os dados. Né? A Under Armour, o LinkedIn, o Hotel Urbano. Então não é culpa tua onde apareceu. Eu sou um profissional da área de segurança. E olha quantas vezes algum sistema que eu confiei vazou os meus dados. Então faz esse exercício ao fim, né, dessa palestra, que é interessante a gente saber quantas vezes nós já fomos vítimas, né, de ataques. E aqui a conclusão para a gente acabar. Opa. Nossa, gente, esse slide aqui. Todas as pessoas da empresa são elementos-chave para a segurança da informação. Independente do cargo, todos os colaboradores são possíveis alvos para os criminosos. Eles não têm preconceito. Ah, mas eu não trabalho na área de TI, mas eu não sou um diretor, eu não sou um juiz, eu não sou promotor. Você é um alvo, eu te garanto. Sempre desconfie de qualquer comportamento estranho, tanto do dispositivo que você trabalha, quanto das pessoas ao seu redor. E procure ajuda do time de segurança ao menor sinalzinho, pois quanto antes for detectada uma ameaça, maior a chance da gente contê-la. É como o início de uma gripe, a gente tem um monte de remédio que a gente pode tomar, mas depois que a gente já está na cama, aí é só esperar, não tem muito o que fazer. Então, com o ataque cibernético é a mesma coisa. Quanto antes a gente chama alguém para nos ajudar, existe uma chance tremenda daquele ataque ser contido. Então, não hesite em contatar quem, né, a sua organização diz que é o ponto-chave, que é o ponto focal, né, o contato focal para esse tipo de assunto. Eu sou o João Lucas Melo Brazio, né, novamente, sou diretor executivo da Eliton Security. Aqui está o meu e-mail, fiquem à vontade, né? A gente vai ter aqui um tempinho, um resquício para conversa, mas se vocês tiverem qualquer tipo de assunto, não hesitem aí em me contatar. Tanto pelo LinkedIn através do meu nome, quanto pelo meu e-mail corporativo. Thank you.